Olá, boa tarde, meu nome é Camila, sou fonoaudióloga e hoje eu vim falar um pouquinho para você sobre gagueira. Afinal, o que é gagueira? Gagueira nada mais é do que interrupções no fluxo contínuo de fala. Essas interrupções também chamadas de disfluências. E a gente tem dois tipos de disfluências, as disfluências comuns e as disfluências gagas. As disfluências comuns são disfluências que a gente encontra no nosso discurso. Alguma revisão de palavra ou revisão de frase quando a gente faz enquanto a gente está falando. A gente pode também fazer algum tipo de hesitação, como se a gente estivesse resgatando a palavra que vem, ou até mesmo repetição de uma palavra. Isso tudo organiza, na verdade, é uma questão de organização desse processo de fala. E a gente tem também alguns outros tipos de rupturas, alguns tipos de disfluências, que são as disfluências gagas, que são disfluências não tão usuais nos falantes, né, que não têm a gagueira. Como, por exemplo, o prolongamento de som. Então, no caso de sapato, a repetição de sons também. A gente tem também um tipo de disfluência que é o bloqueio, então, bata. Esse tipo de disfluência não é tão comum. E quando elas aparecem, é bom a gente ficar atento, porque pode ser uma gagueira patológica. A gente tem também a gagueira do desenvolvimento, que é, na verdade, quando a criança, tanto a gagueira do desenvolvimento quanto a gagueira patológica, elas aparecem, ou seja, a gente começa a perceber elas por volta dos 2 anos de idade, que é quando a criança está juntando frases, e aí isso fica mais evidente. Nesse momento, pode ser que a criança ela tenha um número de disfluências comuns maior, porque ela ainda está organizando o discurso, está entendendo como esse movimento, né, esse órgão miofuncional e como estruturar essa frase fica melhor para a criança, conseguindo organizar todas essas informações que a criança tem. Então, é comum que a criança tenha um período que a gente chama que meio que desorganiza a produção da fala, ela não consegue organizar tanto aquilo que ela já consegue pensar e elaborar dentro da cabeça dela. Isso tende a passar depois de um tempo, diferente da gagueira patológica, onde que a gente vê que a prevalência daquelas disfluências como bloqueio, prolongamento e repetição dos sons, elas ficam cada vez mais evidentes. E isso geralmente, né, fica muito marcante, porque isso causa uma aflição no ouvinte, e dependendo de como a gente lidar com essa situação, isso pode até piorar o quadro da criança com a gagueira patológica. E aí, o que a gente deve fazer? Quando que a gente deve encaminhar se a gente perceber, né, que essa criança está com algum tipo de disfluência? Até mesmo para a gente identificar qual que é o tipo. Geralmente, a orientação que a gente dá é que se a fala da criança está causando alguma angústia, né, nos pais ou mesmo na escola, a gente está percebendo que esse tipo de fala da criança está trazendo algum prejuízo para ela, no sentido dela estar mais ansiosa ou evitando de falar, ou seja, né, e se esses pais também não sabem como lidar, é a hora de procurar. A gente não precisa esperar 6 meses ou 8 meses para que isso passe, que é mais ou menos o tempo que a gente fala que a gagueira do desenvolvimento tende a se equilibrar, ou seja, aquilo que a criança pensa e organiza fica mais estável com aquilo que ela consegue produzir. Mas se for uma gagueira patológica, né, não for a gagueira do desenvolvimento, esse tempo é precioso, né, e a gente já poderia ter orientações em relação à gagueira nesse tempo. Então, se a gente perceber esse tipo de disfluência, que não é comum, é importante desde o início a gente procurar um profissional especializado, um fonoaudiólogo, para a gente ter orientações. Nem sempre as orientações, ou seja, toda criança que vai para uma avaliação, ela faz uma intervenção. É mesmo para a gente orientar nesse primeiro momento, e o fonoaudiólogo ele vai julgar se essa criança já precisa ou não entrar em intervenção. Algumas dicas que a gente pode dar, né, até que essa criança chegue ao consultório, ou mesmo se a gente tiver contato, tanto pais quanto professores, com alguma criança que gagueja, como que a gente deve lidar com essa criança? E isso também é muito importante, porque o meio onde que essa criança vive, ele pode potencializar a manifestação da gagueira, ou como também suavizar essa manifestação. Então, a gente pode contribuir muito positivamente se a gente agir com essa criança de uma maneira mais favorável. A primeira dica é nunca falar com ela, para, calma, respira. Por quê? A criança nessa idade ela ainda não tem consciência dos padrões de fala.
Então ela não sabe que ela está tendo essas interrupções no fluxo da fala. Quando a gente passa isso para ela, ela começa a fazer uma análise que muitas vezes ela não tem maturidade para fazer. E ela acha que aquilo que ela está contando tem uma certa ansiedade, o que acaba tornando essa criança, ou favorecendo para essa criança estar ansiosa e acabar piorando o padrão de fluxo de fala. O ideal é que quando a criança começar a falar, a gente esteja sempre na altura da criança, espere ela acabar de falar, mesmo que ela tenha vários episódios de interrupção no fluxo da fala. Assim que ela acabou de falar, a gente repita: ah, então você quis dizer isso? Isso garante, por exemplo, que a criança foi entendida. Isso deixa a criança mais tranquila. Quando a gente não puder, por exemplo, ouvir a criança naquele momento, é bom a gente falar para ela e falar assim: olha, filho, agora a mamãe não vai poder te ouvir. Tem como você guardar isso e me contar mais tarde? Porque a mamãe não vai ter tempo de te ouvir com todo cuidado. Isso também ajuda a criança a organizar a fala, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é tomar cuidado com a complexidade do nosso discurso. A criança, nessa idade, ela já consegue compreender muito mais do que ela consegue produzir, mas é importante que a gente tenha um vocabulário e uma velocidade de fala adequada à idade da criança. Se a gente rebuscar muito o vocabulário ou falar muito rápido, pode ser que a criança entenda que aquela demanda é muito grande e aí ela se cobre a fazer um discurso que ela não está preparada ainda. Então, a gente falar um pouquinho mais devagar, articulando, sempre olhando para a criança, com vocabulário adequado, isso também vai ajudar a criança que gagueja e a criança que está em pleno desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, procure um fonoaudiólogo. Tchau!